Olá pessoal, aqui é a Mel e nesse vídeo eu vou recomendar pra vocês alguns livros que eu considero que tem a mesma vibe da série Gilmore Girls. É um vídeo que faz muito tempo que eu queria gravar, então eu tô muito feliz de finalmente estar fazendo isso. Eu espero muito que vocês gostem das recomendações que eu separei pra esse vídeo e eu espero ter mais livros com essa mesma vibe pra recomendar pra vocês futuramente aqui no canal. Então se vocês sentiram falta de algum livro aqui nesse vídeo, comenta aqui, vamos trocar algumas recomendações, né? Eu vou recomendar aqui em vídeo vários livros, qualquer recomendação que vocês também tem essa vibe, é muito bem-vinda. E falando em comentários, eu queria lembrar vocês para se inscreverem aqui no canal caso ainda não sejam inscritos e ativar a notificação. E também, né, reforçar que qualquer tipo de interação, como o like, o comentário, o compartilhamento, tudo isso é muito importante e ajuda muito o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante, melhorar a entrega dele para que mais pessoas possam acompanhar o meu trabalho, conhecer e acompanhar o meu trabalho, né? Então, muito obrigada a todo mundo que faz isso. Caso você ainda não tenha preparado, esse é o momento para você preparar o seu chazinho ou o seu café para ficar bem Gilmore Girls e pegar as recomendações que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Vou começar recomendando A Troca, que é um livro que eu já falei algumas vezes aqui no canal, inclusive eu já falei sobre essa vibe Gilmore Girls que ele tem, eu vou deixar aqui linkado nos cards o vídeo resenha que eu fiz sobre ele, mas basicamente esse é um livro que tem vários elementos de Gilmore Girls nele, e que pra mim foi impossível durante a leitura não associar com a série. Pra começar, a gente acompanha 3 gerações de mulheres, com foco mais na avó e na neta. Eu ia falar na filha, mas é porque é a filha da mãe. Mas enfim, a gente acompanha, tem um ponto de vista da avó e da neta, que trocam de casa temporariamente. Então a neta mora em Londres, aí ela vai pra cidadezinha no interior ficar na casa da avó, enquanto a avó vai ficar na casa da neta em Londres. Tem a questão da mãe, né, que é o elo entre a neta e a avó, é uma questão muito importante. A cidadezinha em que a avó mora e que a neta vai morar temporariamente tem muita vibe de Stars Hollow, é aquela cidadezinha em que todo mundo se conhece, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Tem as reuniões para conversar sobre as questões da cidade, que não acontece quase nada na cidade, mas mesmo assim tem aquelas reuniões, tem eventos na cidade, aqueles eventos que comovem a cidade inteira, né, todo mundo participa de alguma forma, tem competição entre cidades, né, entre as cidadezinhas pequenas, enfim, tem vários elementos nesse livro aqui que me fazem pensar em Gilmore Girls, sem contar a sensação de coração quentinho que essa leitura me deixou. The City Baker's Guide to Country Living é um livro que infelizmente ainda não foi publicado aqui no Brasil. Não sei se vai ser, mas eu espero muito que seja, porque é um livro bem Gilmore Girls, inclusive aqui na capa diz Super Cozy, OK, It's Gilmore Girls. Então é um livro que tem bem a vibe da série. E é um livro que eu li no ano passado durante a maratona literária Gilmore Girls. Foi minha leitura principal da maratona, eu concluí durante a maratona e foi uma experiência bem legal. Inclusive, quando esse vídeo estiver no pro ar, não sei se ainda vai estar, mas o e-book desse livro aqui tava por R$ 7,90. Então dá uma olhadinha caso você se interesse pra ver se ainda tá na promoção. Porque de vez em quando ele fica baratinho assim, mas normalmente o preço dele não é tão acessível assim. E esse livro aqui também tem vários elementos que eu associo com Gilmore Girls. Bom, pra começar, tem a questão de que ele se passa na Nova Inglaterra, que é a mesma região em que se passa Gilmore Girls, né, onde está Stars Hollow. Tem a questão do recomeço, a protagonista, ela vai recomeçar a vida dela em uma outra cidadezinha. Ela sai de uma cidade grande para ir para uma cidadezinha pequena. Ela é chefe de patisserie, ou seja, associei com a Suki, porque a protagonista, ela sabe mandar muito bem na cozinha, e a protagonista, ela vai trabalhar numa pousada chamada Sugar Maple Inn. Então, além dessas características que já são super Gilmore Girls, ainda tem a questão, né, de que é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, muitas pessoas cresceram naquela cidade, então as pessoas acompanharam do comecinho até a vida adulta. Tem uma outra questão que é muito Gilmore Girls, que é uma competição de torta de maçã. Eu tenho quase certeza que a torta de maçã se não é de abóbora, mas acho que é de maçã. Então, que é um evento que acontece nessa cidade há muitos anos, é um evento muito grande. É bem Gilmore Girls, como, né, a capa mesmo já diz. E é um livro que eu espero muito que seja publicado aqui no Brasil, para que mais pessoas possam ler e ter essa sensação aí de Gilmore Girls em formato de livro. Esse livro aqui é da mesma autora do livro anterior e ele também não foi publicado no Brasil ainda. Espero que seja, espero que publiquem logo os 2 livros da autora juntos. E ao contrário do livro anterior, esse aqui eu ainda não li, mas eu pretendo ler esse ano. E eu li a sinopse dele e alguns elementos que eu encontrei na sinopse me fizeram pensar na série Gilmore Girls. Então eu já não lembro mais tão fresco assim do que quando eu comprei, mas eu lembro que se passa em cidade pequena e que a protagonista, ela trabalha ou é dona de um café e ela se orgulha de saber decorado qual que é o pedido de todo mundo da cidade. Tem essa questão do relacionamento próximo, né,
dos moradores da cidade. Também, se eu não me engano, tem um cachorro de alguém da cidade aí que desaparece, que a cidade inteira se comove para procurar o cachorro. E se eu não me engano, a protagonista e a irmã dela, elas ganham um terreno e esse terreno, ele tava em processo de ser vendido para uma empresa aí que ia trazer algumas mudanças para a cidadezinha. E daí tem toda essa questão, essa preocupação da cidade, se eles mantêm o terreno ou se eles vendem o terreno para que tenha um maior crescimento, mas aí a cidade vai deixar de ser uma cidadezinha pequena. Então, quando eu tava lendo essa sinopse, eu lembro que eu achei esse livro aqui também com uma vibe Gilmore Girls. A trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei já é muito conhecida, eu inclusive já falei muito sobre ela ao longo dos anos, porque é uma trilogia que eu li já faz um tempo e eu gosto muito, ela é muito quentinha no coração, então já tem aí um ponto em comum com a série Gilmore Girls, que é essa sensação de coração quentinho enquanto a gente tá lendo ou assistindo os filmes, porque essa trilogia ela foi adaptada também, então tem um filme para cada livro, estão disponíveis na Netflix, assim como Gilmore Girls. Enfim, essa trilogia, ela tem alguns elementos que me fazem pensar em Gilmore Girls, além da questão do coração quentinho. Tem a questão da cultura coreana, que é muito presente e importante aqui nesse livro. Tem a questão da comida, a protagonista, ela tá sempre preparando alguma coisinha. Então, volta e meia, durante a leitura, a gente encontra a Lara Jean preparando biscoitos, preparando bolinho, cookies, enfim. Isso eu sempre associo com Gilmore Girls, essas comfort foods, sabe? Essas comidas mais, assim, cozy, aconchegante, não sei explicar, mas eu associo com Gilmore Girls. E outra questão também que eu acho que é muito presente aqui nesse livro, que eu acho que combina muito, que a gente encontra em Gilmore Girls, é a questão do relacionamento amoroso complicado, né? A Lara Jean, já no primeiro livro, ela se encontra numa situação bem complicada e, né, não vou ficar falando sobre a história, mas ao longo dos livros tem essa questão do relacionamento amoroso dela. E tem mais um elemento aqui nessa trilogia que me lembra Gilmore Girls, que é a questão da universidade, né? A Lara Jean, ela se inscreve, ela é uma boa aluna e ela se inscreve para várias universidades e ela tá aguardando as respostas, e isso me lembrou muito também a relação da Rory com os estudos e com a universidade, que é uma questão muito importante na vida da Rory. Então, a trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, pra mim, é super Gilmore Girls. Essa graphic novel aqui, ela foi ilustrada e escrita pela mesma artista que ilustrou Pumpkinheads, que é uma graphic novel que eu já recomendei e seguirei recomendando várias vezes aqui no canal. Inclusive, acho que está demorando muito para ela ser publicada aqui no Brasil. E essa aqui, ela não foi publicada também aqui, nem sei se algum dia vai ser, espero que seja, porque eu gostei muito dela. Eu li no ano passado, eu queria ter relido para gravar esse vídeo, mas eu acho que a questão mais marcante, assim, que me fez pensar em Gilmore Girls quando eu tava lendo, eu vou conseguir falar aqui nesse vídeo, que é a questão da rivalidade entre a protagonista e uma outra colega dela, que me fez pensar muito na rivalidade Paris e Rory no começo da série, porque a protagonista, ela consegue uma bolsa de estudo pra estudar numa escola de elite, e ela acha que vai ser tudo tranquilo, né, que ela vai estudar e tal, vai ser legal, só que tem essa questão da rivalidade com uma outra colega, né, que vem da outra colega pra ela. Então, isso me fez pensar muito na Rory, quando ela começou a estudar e a Paris, né, viu nela uma ameaça. Então, esse livro aqui, essa graphic novel aqui, me trouxe essa vibe de Gilmore Girls por conta dessa questão. Mais uma indicação de trilogia nessa lista, mas ao contrário da série Para Todos os Garotos que Já Amei, esses aqui podem ser lidos de forma independente. Eu só tenho os 2 primeiros livros, não tenho o terceiro, mas o terceiro já foi publicado em inglês, e aqui em português nós temos esses 2 primeiros volumes publicados. Os 2 livros, eles têm alguns elementos que eu considero que tem muito a ver com a série Gilmore Girls. O principal deles é a questão da protagonista recomeçar a vida em uma cidade pequena. Ela deixa seu lar, deixa a cidade onde ela morava e vai recomeçar numa cidade do interior. Isso tem nos 2 livros. Também tem a questão dos livros, né? Os 2 livros... Opa, puxei o cabelo aqui. Os 2 livros, eles têm... As protagonistas, elas são muito leitoras. Então, também tem essa questão. Tem Gilmore Girls. E esse aqui, em especial, ele tem uma outra questão que é bem Gilmore Girls, que é o fato de que a protagonista, ela é mãe solteira, então ela decide recomeçar numa outra cidadezinha para poder ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para o seu filho. Então, resumindo, esses 2 livros aqui, eles se passam em cidadezinhas pequenas, cidadezinhas do interior, em que todo mundo se conhece, em que tem eventos grandes na cidade que são importantes para os moradores. Em ambos os livros, as protagonistas se mudam para essa cidadezinha pequena para recomeçar a vida. As duas gostam muito de livros, elas têm, né, inclusive essa aqui
aqui a protagonista ela cria uma livraria ambulante e nesse aqui a protagonista, além de ser muito leitora, ela vai trabalhar para a dona da livraria ambulante desse livro aqui. E esse livro aqui tem a questão da mãe solo, né, da mãe solteira. Então, muito Gilmore Girls. Esse livro aqui eu ainda não li, mas eu peguei pra ler o prólogo e comecei o primeiro capítulo. Eu acho que eu terminei o primeiro capítulo, na verdade, na semana passada. Enquanto eu tava lendo ainda o prólogo, eu pensei, eu preciso incluir esse livro na lista de livros com a vibe de Gilmore Girls pra recomendar aqui no canal, mesmo sem ter lido ele, porque já no prólogo eu encontrei alguns elementos que me fizeram pensar em Gilmore Girls. Então, no prólogo, a gente conhece o Julius, que é um homem que tem uma filhinha bem novinha, que inclusive ainda precisa de carrinho de bebê, de criança pra levar. E ele é um pai solteiro. Eu não lembro agora se a esposa dele ou a namorada dele morreu durante o parto, o que aconteceu. Eu não lembro agora, mas ele é um pai solteiro. E ele decide recomeçar a vida dele pra ter condições melhores pra ele e pra filha dele em alguma cidade pequena. Então, ele vai procurando cidadezinhas que não tem livraria e ele decide que vai abrir uma livraria lá. Então isso é o que tem no prólogo do livro. E no primeiro capítulo, que se passa 32 anos depois do prólogo, a gente já vê que o Julius, ele tá no leito de morte e a filha dele tá ali esperando o pai dela morrer. E vai ter uma questão que é o que ela vai fazer com a livraria. Né, se ela vai conseguir manter a livraria, que é muito importante para a cidade, né? A primeira e eu acho que a única livraria da cidade. Então todo mundo tem algum vínculo com aquele local, só que ela não sabe se ela vai conseguir ou não manter por conta, né, questões financeiras e tal. Isso é tudo que eu lembro e o que eu peguei aí do comecinho do livro. Então toda essa questão de pai solteiro, recomeçar a vida, livro, livraria, tudo isso me fez pensar em Gilmore Girls. E eu não lembro se eu já falei isso aqui nesse vídeo, mas esse livro aqui ainda não foi publicado em português, mas eu espero que seja, porque já pelo comecinho dele eu me senti conectada com a história e com vontade de continuar ela, então acho que vai ser uma história que vai marcar bastante. The Tourist Attraction também foi uma das minhas leituras durante a maratona Gilmore Girls no ano passado, e eu coloquei ele aqui nessa lista pelo mesmo motivo que me fez colocar ele na minha TBR do ano passado. Ele me lembrou Gilmore Girls por conta do interesse amoroso da protagonista, que me lembrou muito o Luke. Ele é dono de um café/restaurante e ele é ranzinza, ele é tipo mal-humorado, mas ao mesmo tempo ele é querido. Me lembrou muito o Luke, inclusive deve ter sido inspirado nele, né? E a protagonista, ela também tem algumas características que me fizeram pensar na Lorelai. Então, por isso que eu estou colocando esse livro aqui na lista. Rádio Silêncio já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para quem quiser saber mais sobre essa história e quem quiser motivos para ler esse livro aqui, que inclusive é da mesma autora de Heartstopper. Esse livro aqui, ele tem alguns elementos, eu lembro agora de 2 elementos de quando eu li, que me fizeram pensar em Gilmore Girls. O primeiro é a questão do relacionamento da protagonista com a mãe, que é um relacionamento muito legal. Então, muito Rory e Lorelai. E o segundo elemento é que a protagonista ela é muito focada em entrar em uma universidade de elite. Então ela estuda e ela faz aqueles... Eu esqueci o nome, mas tipo, participa de eventos e coisas assim focadas em ganhar pontuação para poder entrar numa universidade de elite. Então isso me lembrou muito a Rory. Então por isso que eu coloquei esse livro aqui na lista. E para finalizar essa lista, eu deixei 2 livros extremamente Gilmore Girls para recomendar para vocês. Inclusive, são os mais Gilmore Girls de todos, porque eles são sobre a série. Vou começar recomendando o mais famoso deles, que é o Falando Mais Rápido Que Posso, da nossa eterna Lorelai Gilmore. Nesse livro aqui, a Lauren fala sobre a experiência dela interpretando a Lorelai durante a série Gilmore Girls e durante o revival. Sobre a experiência da atriz, ela conta um pouquinho sobre algumas coisas dos bastidores. Eu li ele já faz tempo, inclusive eu quero reler, porque quando eu li eu ainda não tinha assistido o revival, né? Enfim, agora eu vi e eu quero reler pra relembrar o que ela fala, como que foi a experiência, se a experiência dela com o revival foi tão traumática quanto foi pra mim. Não, tô brincando, mas mais ou menos, né? Enfim, quero muito reler esse livro aqui e eu quero ver se dessa vez eu leio escutando o audiobook que é narrado pela própria Lauren. Então eu acho que vai ser uma experiência muito legal escutar sobre Gilmore Girls com a voz da Lorelai. E o último livro é um que eu estou muito empolgada para ler, que é o The Gilmore Girls Companion. Esse livro aqui é um compilado de curiosidades sobre a série. Eu acho que tem sobre todos os capítulos, ou quase todos os capítulos. É dividido por temporada, pelo que eu vi aqui. Ele tem entrevistas com atores que participaram da série. Não, eu acho que não tem com as protagonistas. Esse aqui é um compilado não autorizado, né? Tem entrevistas com alguns dos atores, tem fatinho, tem
várias coisas eu ainda não li, mas eu pretendo fazer isso agora durante a maratona Gilmore Girls. Provavelmente eu não vou conseguir ler todo durante a maratona, né? Mas pelo menos começar e eu tô muito empolgada. Ele não foi publicado no Brasil ainda, não sei se algum dia vai ser. Estou na torcida para que seja. Parece que é uma leitura muito gostosa, assim, muito nostálgica de fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa recomendação e de todas as outras que eu separei para esse vídeo. E lembre-se de deixar aqui nos comentários recomendações que vocês consideram que também tem a vibe Gilmore Girls. E nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau! To slow down, fireplace to